Segunda-feira e chegou aquele dia da preguiça que tem que trabalhar, mas que a gente separa um momento para nós vermos a palavra de Deus, seja de manhã, seja tarde, seja à noite. E que bom que você está aqui conosco, vendo este vídeo, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, no tema da lição 3, a gaiola, provados pelo fogo da lição. O tema de hoje é águas amargas. Já tomou uma água com um gosto diferente? Às vezes essa água está meio salgada, né? Seja do mar ou uma água amarga. Será que alguém tomou uma água? Será que alguém provou dessa água? A gente vai descobrir nessa lição de hoje. Para isso, vamos lá em Êxodo 17, versículo 1. Para a gente ver certinho. Já tomou lá em casa, né, Felipe? O que é? Você já tomou água amarga lá em casa. Tomei? Tomou uma vez. Eu não me lembro. Mas virou Mara lá também? O que aconteceu? Tem essa história? Depois ele conta, então que eu não me lembro. Vamos contar para E que bom que ele não lembra, né? Que bom que eu estou vivo também. Vamos lá, Êxodo 17, versículo 1 diz o seguinte: por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Deus mandou esse povo para um lugar onde não tinha água, Reginaldo. Ele teve a capacidade de fazer isso com o povo, é isso mesmo? Veja, eles estavam caminhando pelo deserto, né? Então, ou seja, naturalmente o deserto é algo já sem água. E aí, de repente, eles chegaram nessa cidade, né, e eles começaram a pedir para Moisés: dá-nos água para beber. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos animais estão com sede. Então, eles chegam ali, diante daquela situação que eles estavam, né? Imagina só você no meio do deserto, com fome. Eles começaram a reclamar. Nós falamos ontem dos milagres que Deus havia feito, mas aqui parece que não resolveu Deus ter aberto o Mar Vermelho para eles, porque da mesma forma eles começaram ainda a duvidar, né? Então, Reginaldo, aí abriu uma questão para mim, Felipe, que eu fiquei muito preocupado com essa questão, né? Quando a gente não entende o crisol que a gente está passando, a gente começa a duvidar de Deus, né? E eu olhando essas histórias, parece que Deus só responde o povo de Israel quando o povo murmura. Vocês repararam? A água de Mara está amarga. Chegamos em Refidim, não tem água. E Deus agia só quando o povo reclamava. Óbvio, porque Deus estava esperando o quê? Fé, confiança. E porque eles não demonstravam isso. Se eles chegam ali e dizem assim: Moisés, a água está amarga? Então, vem aqui, vamos orar que vai ficar boa. Mas não, primeiro eles reclamam, né? Eles sempre reclamavam. E quando eles reclamavam, Deus mostrava que Ele era Deus. E é interessante que sempre... todo mundo conhece a frase, acho que você conhece também, que Deus não dá aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos, isso né? Isso é importante. Então, às vezes você quer, eu quero um carro novo, porque esse carro que você está aí está ótimo, está servindo para você, você quer só para se exibir? Isso, se fala se imitar, né? Mas se exibir para seus colegas, será que é isso mesmo que você precisa? Então é bem importante isso, nessa história das águas também, né? Nada lhe faltará. Então eu vou ter tudo que eu quero? Não. Você vai ter tudo que você precisa. Deus não vai deixar faltar para você e para mim aquilo que nós precisamos. Não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos, né? E se tivermos mais, é capaz de atrapalhar. Porque veja, né, Felipe, quando Jesus fala lá, né, com relação lá a São Mateus, que ele fala com relação a que Deus sabe daquilo que nós precisamos, né? Por que vocês olham os lírios do campo, né? Se porque Deus vocês veste estão com o coração apertado, né? Se Deus veste os lírios do campo, não vai vestir vocês, exatamente, homens de pequena fé? Se Deus alimenta os pássaros que não plantam e não colhem, imagina vocês que são filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, com faculdades mentais, com raciocínio lógico. Poxa, será que Deus não vai cuidar de você? Que homem de pequena fé. Então, para você entender, a coluna continuava, a nuvem e a coluna de fogo continuavam seguindo o povo da Israelita, até parar na cidade de Mara, aonde eles foram tomar água. Quando eles tomaram essa água, cuspiram completamente, que viram carne amarga. Ao fim, Deus conduziu até a outra cidade, e nessa cidade não tinha água, e o povo novamente reclamou. Pergunta de número 3. Temos lá textos como Êxodo 15, 22 a 27, e Êxodo 17, 1 a 7. São as duas passagens da história que a gente resumiu agora. São o caso de Mara, em Êxodo 15, e Êxodo 17, Refidim. O que Deus revelou aos israelitas sobre si mesmo em Mara e em Refidim? Que lições deveriam ter aprendido? Com uma água amarga ou sem água? Que lições que trouxe isso para nós? Eles aprenderam que Deus é Deus e fazia milagres e cuidava deles, sabe, Felipe? Deus mostrava para aquele povo: ei,
eu estou aqui. Vocês não entendem o meu tempo, a minha forma de conduzir vocês pelo deserto, mas eu estou aqui e nada vai faltar. Só que o povo continuava murmurando. Nós vamos ver mais para frente, não sei se aqui nos Crisóis, mas na história do Êxodo, se a gente for ver, eles continuam murmurando por tudo que Deus faz por eles. Ô Felipe, sabe o que é interessante? Porque Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer que essa rocha aqui era Cristo, que estava com eles, né? Então, por isso que aqui foi onde que Moisés acaba, né, tendo a Pecando, situação. foi no caso de Refidim, né? Porque ele fala, toque com o cajado a rocha era Cristo, e eles, pelo nervoso, né, Thelma, de não controlar o seu gênio, foi lá e bateu na rocha, né? Como dizendo, eu consigo água aqui na pancada. Então eu posso concluir, Reginaldo, que para eu conseguir as coisas que eu preciso, o que eu quero, eu preciso reclamar para Deus, só reclamar, é isso? Dá a entender nisso, né? A impressão que deu foi essa, né? Mas assim, se você for analisar o contexto, né, por exemplo, de Enoque, que foi alguém que caminhou com Deus, você percebe que ele não teve que murmurar em nenhum momento. Porque essa é a visão, né? Parece que o povo só tinha as coisas quando murmuravam, mas o povo tinha as coisas quando murmurava porque ele não tinha fé. Exato. Porque se ele tivesse fé, ele teria as coisas, mas da maneira de Deus. Então o ponto não está em murmurar para ganhar, o ponto está em ter fé para ter aquilo que você precisa. Porque você vê, por exemplo, assim, os amigos de Daniel, quando eles estavam para ser jogados na fornalha, eles simplesmente disseram assim: ainda que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode vir nos salvar. Ainda que ele não venha, nós não iremos adorar outra. Ou seja, alguém que tinha aprendido a ter fé e comunhão com Deus. Êxodo 17, versículo 7 diz o seguinte: Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Qual foi a pergunta que em Refidim os filhos de Israel fizeram? E se nós aqui já fizemos essa mesma pergunta? Nossa. Se sim, por quê? Como a gente se sentiu? E que lições a gente pode obter com essa pergunta? Fácil. Você já perguntou para Deus: Senhor, você está conosco, comigo ou não? Já fez essa pergunta? A pergunta que o povo fez foi: está o Senhor no meio de nós? Você já fez essa pergunta para você? Muitas vezes. Muitas vezes. Sabe aquela, irmãos, você que nos acompanha em casa, você já orou e parece que a tua oração não passou do teto? Senhor, onde está o Senhor que o Senhor não ouve a minha oração? Interessante que a lição vai falar de Deus pôr o povo à prova, mas aí o povo está provando Deus, né? Exatamente. A gente aprende, no caso eu respondi aqui, que a gente aprende que Deus nos ama, nos cuida e que nós temos que confiar nele. A parte mais difícil do crisol, Felipe, é saber que Deus está ao nosso lado e confiar que dias melhores virão. A Bíblia diz, né, a dor dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos que aprender a confiar nesse Deus que nós servimos, sabe? Nós focamos só no lado ruim da coisa e não pensamos no futuro, né? Que Deus vai agir, se nós formos fiéis, Ele vai agir na nossa vida e nada do que precisamos vai nos faltar. Muito bem. Amanhã continuamos ainda com o grande conflito no deserto. O que será que continua nessa história? Que lições mais vai trazer para a gente aí? Para dar a entender que Deus prendeu esse povo numa gaiola. É o que eu estou entendendo agora. E dá a entender que Deus está levando sempre para o crisol. É isso? É isso. Mas são nos crisóis que nós crescemos e nos purificamos. Nos vemos amanhã. Você não se inscreveu ainda no canal? Não acredito, né? Assistiu o vídeo até agora e deixou de deixar aquele likezão lá? 12 minutos de vídeo, já ainda você não compartilhou com seus amigos? Então vai lá, compartilha, se inscreve no canal e ajuda o canal a fazer amigos para Deus. Isso aí, até amanhã, terça-feira, estaremos juntos. Tchau. Tchau.